Além da atuação marcante na CPMI do INSS, Alfredo Gaspar foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados do pedido para suspender a ação penal no STF contra Alexandre Ramagem. Com um parecer técnico, Alfredo Gaspar saiu-se vitorioso diante dos magistrados supremos. Destacamos um trecho da publicação de Alexandre Ramagem no X. Alfredo Gaspar é um soldado da legalidade, com experiência e de linha de frente e na segurança pública e na justiça. É peça fundamental na vitória de Flávio, são as palavras do Alexandre Ramagem. Berê, quero te ouvir a respeito, porque a gente tem esses outros detalhes, né? A gente tem essa questão do combate ao crime organizado, que a gente já vai trazer mais aqui para a nossa audiência, mas além desse posicionamento geopolítico do nosso país, além de algumas sinalizações, portanto, geopolíticas, nós temos as nossas questões internas. A gente precisa arrumar a nossa casa. A gente tem o Centrão e o Senado agora para tentar aí dar uma organizada nessa casa, conter os abusos de poder, mas a gente tem também, e aí fruto dos mesmos abusos de poder, um desrespeito às prerrogativas de deputados federais. O Daniel Silveira é um excelente exemplo disso, o próprio Marcel Van Hatten também sofreu perseguição, Cabo Gilberto, enfim. Então, tá aí também as palavras do Ramagem e a atuação do Alfredo Gaspar, atuação muito importante. Sem dúvida, até porque Alfredo Gaspar conhece as leis como promotor de justiça de carreira, mais de 20 anos no Ministério Público. Ele sabe muito bem o que diz a lei, né? E parece que aqui no Congresso Nacional, né, uma casa onde as leis são feitas, sempre é preciso criar uma lei para que a outra lei seja cumprida. Ele defendeu, me lembro, inclusive, dessas audiências na Comissão de Constituição e Justiça, né? Foi o relator do caso do Ramagem e o defendeu de forma brilhante, com os argumentos embasados dentro da lei e do que deveria ter sido respeitado, a exemplo do que não aconteceu no caso de Daniel Silveira, como você bem lembrou, né, Geise? Quando os próprios parlamentares aqui, ou pelo menos a grande maioria, rifaram a sua liberdade e rifaram também os seus direitos, abrindo inclusive precedente para que outros parlamentares perdessem aqui o seu direito de falar. Então, essa manifestação de Alexandre Ramagem hoje vive nos Estados Unidos, talvez se estivesse no nosso país, certamente, arrisco dizer, estaria preso por causa do processo do 8 de janeiro, esse processo persecutório que mirou aí os principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E soa como uma espécie também de agradecimento, né? Ele exalta ali, aprovando, inclusive, essa indicação de Flávio Bolsonaro e de Rogério Marinho, que é coordenador da campanha junto com Flávio Bolsonaro. Rogério Marinho também, preciso destacar aqui, que veio sofrendo aí nesses últimos meses críticas por parte até de dentro do partido, algumas pessoas não concordando com suas decisões, mas temos que exaltar aqui, né, a escolha dele junto com Flávio Bolsonaro, acertaram em cheio e a gente percebe que de fato agradou quando a gente lê, por exemplo, aqui no nosso chat, né, a quantidade de pessoas, acredito que praticamente 100% aprovando a indicação de Alfredo Gaspar. E o mais curioso, né, que foi um nome que não estava sendo cogitado. Nós tínhamos o nome de Júlia Zanata, tínhamos o do Príncipe, né? Enfim, o do próprio Rogério Marinho também foi cogitado, a Michele Bolsonaro também, que não estava lá hoje, por isso gerou até um suspense, uma expectativa. Olha, será que ela não está no palco porque ela vai entrar no momento do anúncio? Será que ela vai ser a vice? E foi justamente esse elemento surpresa que acredito que fez toda a diferença e volto a destacar aqui. O fato dele ter sido o relator da CPMI do INSS, ele conhece profundamente, né, participou ativamente dessa investigação aqui dentro do parlamento, tem informações importantíssimas que talvez ainda nem tenham sido expostas no caso que envolve aí possíveis crimes de tráfico de influência, de corrupção,
corrupção com o nome do filho do presidente Lula. E ele, do ponto de vista de exposição, isso vai, de certa forma, contribuir muito agora com a campanha de Flávio Bolsonaro, porque certamente ele tem informações que, como eu disse, ainda não foram expostas. E a partir de agora, né, mais um soldado que entra nesse combate da corrupção e, claro, é um prato cheio para aqueles que estão loucos para saber o que realmente ainda a Polícia Federal não revelou. E a gente sabe, né, que parte da Polícia Federal está fazendo o trabalho técnico, o trabalho responsável, mas esses vazamentos que têm ocorrido aí nos últimos dias, inclusive chegando lá no gabinete do Palácio do Planalto, causando exonerações de pessoas próximas ao presidente Lula, nos faz desconfiar que alguém ali está tendo informações privilegiadas que saem de dentro da própria Polícia Federal, viu, Geise? Doutora Cátia Magalhães, quero ouvi-la a respeito especificamente dessa questão da atuação na CCJ por parte do Alfredo Gaspar, enquanto deputado federal, importante aí defendendo as prerrogativas parlamentares. Sim, ele defendeu agora o caso Ramagem, ele é muito emblemático de como o parlamento, embora tivesse inteira razão, estivesse inteiramente amparado lá pelo artigo 53 da Constituição, ele foi varrido pelo Supremo, desrespeitado, tiveram suas decisões desrespeitadas, nesse caso Ramagem também, e se o deputado Ramagem não tivesse tido a iniciativa de ir para outro país, certamente hoje ele estivesse fazendo companhia a figuras de militares e tantas figuras que estão em masmorra injusta, trancafiados por nossos déspotas de toga. E aí o país inteiro se pergunta, e aí, o que a gente vai fazer dessa turma que abusa do poder? E me ancorando aqui no trecho final da fala da Berenice sobre a questão das informações, dos vazamentos, das informações lá do INSS, do escândalo do aposentão, sim, há uma fatia da Polícia Federal que a toda evidência está cumprindo seus deveres de ofício, está trabalhando como deve, apesar das pressões do próprio chefe, do diretor-geral da PF, mas esses quadros técnicos estão trabalhando e eu acho que a gente tem que pensar nesses quadros, né, nesses profissionais anônimos que sejam, mas profissionais diligentes que estão ali colhendo provas, coletando provas e que podem, inclusive, levar essas provas ao ministro André Mendonça e pedir medidas bastante drásticas, por exemplo, contra o seu próprio chefe, contra o diretor-geral da Polícia Federal. Podem, eventualmente, pedir medidas drásticas contra figuras da política, contra parentes de políticos, até, eventualmente, contra autoridades de toga, né? Então, esperemos que esses profissionais continuem, sigam na resistência, na resiliência de cumprirem o seu dever, porque regimes autocráticos se combatem assim, com desobediência a ordens autoritárias, com equipes profissionais anônimas, equipes profissionais fazendo o que devem fazer. Esses são os chamados heróis no anonimato, que vão em frente, e eu, de todo o coração, torço muito por eles e torço para que apareçam cada vez mais evidências, porque elas haverão de aparecer. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste.
Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.